O que eu queria trazer para vocês hoje é discernimento de tempos. Eu falo que não basta nós sabermos o que nós precisamos fazer. Nós precisamos saber o tempo certo de fazer. Já falei isso com vocês aqui em um dos outros devocionais. Mas hoje eu quero repetir porque, gente, a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar sobre isso. Mas é aquele versículo que fala: há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Esse versículo a gente costuma falar e refletir sobre ele no momento da morte de alguém, ou no momento em que alguma coisa não tá dando certo e parece que o tempo não tá acontecendo, né? Eu falo que tem hora na nossa vida que parece que o relógio da nossa vida, das coisas acontecerem, parou, né? Eu não sei na vida de vocês, assim, mas tem um momento da minha vida que eu falo, gente, mas não tá acontecendo. Parece que as coisas estão totalmente travadas, as coisas não estão andando, não estão caminhando, tá tudo, né? Dá aquela angústia na gente, porque a gente quer controlar o tempo. A gente acha que tá demorando. A gente fala, não, mas isso aqui já era pra ter acontecido. Já era pra ter acontecido com base em quê, né? Qual que é seu ponto de vista? De acordo com o quê? De acordo com a sua pressa? De acordo com a sua necessidade? De acordo com a sua correria? Ah, não, de acordo com o que eu acredito já tinha que estar resolvido. Não, por que já tinha que estar resolvido? A gente tem que pensar nisso. Então, tem uma frase que fala assim: pra quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. E aí ela me mostra que é importante eu saber o lugar para que eu estou indo, para onde eu estou indo. Mas também saber a hora certa é tão importante quanto saber para onde você tá indo. Por quê? Vocês concordam comigo que se eu for pro lugar errado, na hora errada, não basta eu ir pro lugar certo? Se eu for pro lugar certo no tempo errado também, não adianta nada eu ter acertado o lugar? Pensa se você foi convidado para um casamento. O casamento é dia 3 de dezembro, às 10 da manhã. Se você chega lá às 10 da noite, faz algum sentido você ter ido pra esse casamento? Não. Você vai falar com a noiva, não, amiga, mas eu cheguei lá 10. Ela fala assim, tá, mas o casamento era 10 de manhã, você chegou 10 da noite, e aí? Você não viu o casamento, você não participou da cerimônia. Ou seja, basta ir pro lugar certo? Não, eu tenho que ir na hora certa. Então, eu anotei aqui que, felizmente, quando um tempo de espera encerra, a gente vive uma grande alegria. E eu falo isso de um lugar porque agora eu tô vivendo um momento da promessa de Deus se cumprindo na minha vida, né? Estou vivendo um momento de promessa. Mas esse ano teve uma situação que eu esperei por ela 6 meses, 7 meses de oração. E todos os dias seguintes, gente, eu achava que era o dia. Todos os dias seguintes, eu falava, Deus, hoje vai resolver? Deus, hoje é um ótimo dia pra isso resolver. E todos os dias. Pensa, gente, 6 meses, todos os dias você pensando, hoje é um ótimo dia pra isso solucionar, hoje é um ótimo dia pra isso se solucionar. Eu estava muito na expectativa daquilo se resolver. Yara, mas todos os dias você acordava com a expectativa de que ia resolver? Todos os dias. Todos os dias. E aí, obviamente, meu coração não estava ansioso, mas o tempo de espera, ele é muito difícil. E quando Deus nos conduz a um tempo de espera, Ele não quer nada mais, nada menos despertar dentro de nós a confiança de que Ele está no controle. A consciência de que Ele está cuidando de todas as coisas. Então eu tive um tempo de espera de 7 meses para receber algo do Senhor. Quando isso aconteceu, eu senti um alívio muito grande. Mas como vocês acham que meu coração permaneceu ao longo desses 7 meses? Então, não é rápido, não é fácil aguardar. Mas hoje, eu e Yara entendo que precisava existir um tempo certo para isso. Yara, por quê? Porque eu não estava preparada para receber isso antes. Eu não estava preparada emocionalmente. Eu não estava preparada financeiramente. Eu não estava preparada pessoalmente. E só hoje eu consigo contemplar isso. Então tem coisa que se a gente parar pra pensar e falar assim, gente, se tal coisa tivesse acontecido naquele momento, eu teria perdido. Se tal coisa tivesse acontecido naquele momento,
hoje eu não teria mais isso nas minhas mãos. Então, vocês entendem a importância que é as coisas acontecerem no tempo certo? Então, eu estudei, eu entendi que Jesus também passou por situações que faziam parte do processo. O Yari, como ele superou essas situações? Crendo que, através do Espírito Santo nele, né? Quando Jesus estava no deserto, ele foi consolado com a certeza de que aquele tempo era um tempo de espera. Eu também acho, quando eu paro para pensar, que Jesus em alguns momentos falou assim: Espírito Santo, me fortalece porque eu não tô aguentando ficar aqui mais. Eu quero sair desse deserto. Eu quero ir embora daqui. Espírito Santo, não estou feliz aqui. Né? Eu nunca vi ninguém no deserto assim, yes, ainda bem que eu tô aqui no deserto. Nossa, eu amo o deserto. Não. Existem pessoas que ficam em silêncio no deserto confiando que Deus está fazendo algo. E, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, assim. Tiveram dias que eu falei assim: Jesus, eu não aguento mais. E Jesus falou comigo assim: você aguenta sim. E eu falava: não, você não tá entendendo. Gente, olha o nível de ousadia da Uyara. Ah, não, Jesus, você não tá entendendo. E eu falava assim: não, é que eu não consigo mais esperar. É que eu tô sendo consumida por ansiedade. Gente, eu lembro que devia ter umas 2 pessoas orando comigo ao longo desses 6 meses. Quando essas pessoas me perguntavam: e aí, tem alguma notícia? Chegou uma hora que eu falei com elas assim: olha, eu escolhi pessoas pontuais para orar, inclusive pessoas que eu sabia que iam orar para essa situação. Uma das coisas também que a gente tem que entender no nosso tempo de espera é que a gente não pode compartilhar com qualquer pessoa o nosso tempo de espera. Porque existem pessoas que só vão gerar em nós ansiedade. Essas pessoas não estão sintonizadas com o Espírito Santo de Deus. Então a gente começa a contar para muita gente que a gente está num tempo de espera e essas pessoas começam a perguntar se aquele tempo de espera tá passando. E não tem nada pior do que alguém te perguntar o tempo inteiro se aquilo já aconteceu. Vocês concordam comigo? É a mesma coisa você viajar com uma criança. Ela fica a viagem inteira perguntando: tá chegando, tá chegando, tá chegando. Chega uma hora que você fala assim: não, que saco, não tá chegando. Quando chegar, eu vou te falar. Não é? Eu era essa criança que perguntava o tempo todo se estava chegando. Hoje eu vivo contextos em que outras crianças perguntam quando estão comigo se está chegando. E é chato. Então escolha bem com quem você vai compartilhar. Compartilhe com pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas voltando aqui, a gente entende que é difícil esperar. Então eu tava o tempo todo esperando e perguntando pra Deus se já era o tempo, que eu não aguentava mais, que eu tava exausta, que eu precisava de ajuda. E no meio disso, a gente pensa assim: não, com certeza Deus não ia me levar pra esse lugar. Então eu tô contando pra vocês 2 situações. A primeira situação é que eu vivi um contexto de espera num deserto. A segunda situação que eu vou contar pra vocês é uma situação que eu estava num lugar que eu pensava que não era pra eu estar e porque Deus estava permitindo que eu estivesse ali. Então eu ficava assim: Deus, não é possível. Eu tô aqui, eu tô confiando no Senhor, mas assim, me tira dessa situação. Me ajuda a sair dessa situação. Isso tá doendo muito, tá me machucando muito. E aí Deus permitia que eu ficasse ali. E eu falava assim: gente, mas não é possível. Yara, como você sabe que Deus estava permitindo aquilo ali na sua vida? Gente, simplesmente porque estava acontecendo. Se estava acontecendo e eu estava orando o tempo todo para Deus me guiar para um contexto de vida com Ele, que Ele estivesse presente e que eu sentisse paz no lugar que eu estivesse e que Ele me tirasse de tudo que não era para eu estar. Gente, isso é uma coisa que eu oro todos os dias. Eu falo: Deus, me aproxima de todas as pessoas que eu preciso me aproximar e me afaste de todas as situações e pessoas que eu não preciso estar perto. Independente do quanto isso vai doer, independente de quanto isso vai custar, eu não quero viver contextos que não sejam os contextos que o Senhor tem pra minha vida. Então, se eu tava orando isso todos os dias e eu permanecia naquele contexto ali, é porque fazia parte do plano de Deus que eu estivesse ali. Então, assim, eu anotei aqui também: não é raro pensarmos que Deus não nos levaria para um lugar assim, que é um lugar de deserto. Mas a verdade é que Ele leva. Porque há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, Deus pode te levar, sim, para um lugar de dificuldade. Deus pode te levar, sim, para um lugar de adversidade. Você não é preferida de Deus. Deus não tem filhos preferidos.
Então, sim, se ele precisar trabalhar algo em você que só será desenvolvido em um contexto de adversidade, ele vai te levar para um lugar de adversidade. Então, Deus, ele trabalha com processos. E uma frase que eu amo é: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, se a gente não confiar que Deus sabe quando começar e encerrar um tempo de deserto na nossa vida, a gente está se considerando prepotentes demais. Porque eu tô tendo plena convicção de que eu sei mais que Deus. Então, se a gente acredita que Deus sabe de todas as coisas, eu preciso confiar que o tempo que rege a minha vida é o tempo para todas as coisas debaixo dos céus, é o tempo de Deus. Então, Deus, sendo um bom pai, ele pode te levar para um lugar que você considera um lugar inadequado. E eu falo isso porque às vezes minha mãe falava comigo algumas coisas que eu falava assim, gente, não é possível, minha mãe me odeia. Minha mãe me cobrava determinadas situações que eu falava assim, não tem condição. Por que ela tá falando isso comigo? Por que ela tá pedindo pra eu fazer isso dessa forma? Eu era bem criança e minha mãe falava assim, eu falava, mãe, hoje não tem para casa. Ela falava, não tem problema, você vai estudar 3 horas. Eu falava, gente, minha mãe me odeia. E eu ficava perguntando, gente, para as minhas amigas, eu ficava assim, Letícia, sua mãe falou pra você estudar ontem, você estudou? Ela, não, eu dormi a tarde toda. Eu assisti Sessão da Tarde, passou a Lagoa Azul. E aí eu ficava assim, gente, não é possível, minha mãe me odeia. Todas as minhas colegas não tinham sentado para estudar, minha mãe mandava eu ler 2 livros à tarde. Então minha mãe me levava para um lugar que eu falava, não é possível que minha mãe me ama. Meu pai, às vezes, me corrigia, que eu falava assim, gente, meu pai não gosta de mim. Tinha vez que meu pai falava assim, se você andar descalço, você vai ficar no seu quarto de castigo. Aí, sem querer, eu esquecia, gente, eu não queria, eu ficava muito doente de garganta quando eu era pequena, a minha imunidade era muito ruim. Eu não queria andar descalço, só porque não sabia que eu ia ficar de castigo, mas eu levantava da cama e andava descalço pra sala. E meu pai falava assim, pode ficar de castigo, tá o tempo, fica lá no seu quarto, quando você puder sair eu te chamo. Eu falava, gente do céu, meu pai me odeia. Eu fui sem querer, eu já falei com ele que eu fui sem querer, eu não queria andar descalço, eu esqueci. Correções. Tempos de correção. Tempos de amadurecimento. Tempos de reflexão. Tempo em que eu vou ter que dedicar para fazer uma coisa que às vezes eu não quero fazer, mas Deus quer que eu faça para desenvolver algo dentro de mim que Ele precisa desenvolver para me preparar para algo que eu vou vivenciar no futuro. Gente, o tempo que eu vivi na minha infância de hiperdisciplina da minha mãe me ensinou a ser uma excelente profissional, uma excelente líder. Eu sou autodisciplinada, ninguém precisa mandar fazer nada hoje. E não só hoje, desde os meus 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma autodisciplina muito forte. E isso me fez colher muitos frutos. Hoje, falando aqui com vocês, por exemplo, do meu apartamento, eu fico pensando, eu falo, gente, que legal, né? Eu com 26 anos, eu já tinha comprado meu apartamento. Eu já tinha dado a entrada do meu apartamento, eu já tinha organizado todas as coisas. Com 27, eu já estava montando, na verdade, eu acho que comprei com 25. Com 27, eu já estava organizando aqui, fazendo uma reforma no final do ano. 28, eu já estava mudando de casa. 27, eu mudei, né? 27, 28, não sei mais. O tempo tá passando tão rápido. Construí 2 empresas, olha que legal, 2 empresas super bem-sucedidas, muito conhecidas, muito relevantes, muito legal no mercado nacional. Antes dos 30, né? Nos 30 anos eu vendi uma empresa, olha que incrível. Eu falava, gente, eu quero muito vender uma empresa. Nos 30 anos, antes dos 30. Então, assim, conquistas legais, conquistas que me proporcionaram, foram proporcionadas através da disciplina. Então, assim, nada que Deus quer nos dar tem que parar em nós também. Ele nos entrega algo no individual para alcançar o coletivo. Em cada tempo específico das nossas vidas, ele tem algo para liberar. Então, nesse tempo que eu passei de espera, gente, eu falei com Jesus assim, Jesus, se você resolver essa situação, eu preciso me dedicar a novos projetos que vão envolver o reino de Deus. E a minha vida, por mim, se não fosse todas as contas que eu tenho para pagar, eu queria viver uma vida de falar de Jesus o dia inteiro. Então, às vezes as pessoas falam assim, mentira, Yara, você não gosta de... Você gosta de trabalhar demais, você gosta da sua empresa. Eu realmente gosto muito. Eu amo trabalhar, eu amo a minha empresa, eu amo o meu time. Mas se eu pudesse escolher a maior parte do meu tempo, eu gostaria muito de estar falando de Jesus com as pessoas.
ainda que no contexto do empreendedorismo, ainda que de uma forma estratégica voltada para aprendizados ali relacionados à palavra de Deus, mas eu gostaria muito de ter mais tempo. E aí eu falei isso com Jesus, falei, Jesus, se você me ajudar com isso, eu prometo que eu vou fazer. E aí foram tempos e meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, e aí uma hora Deus falou assim, eu vou te entregar esse tempo, eu não vou te entregar só esse tempo, eu vou te entregar esse tempo e eu vou te entregar um recurso, você precisa ter tempo pra mim. Eu quero que você faça agora no coletivo o que eu fiz na sua vida no individual. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, sério que você quer isso de mim? Eu ficava assim, não tem nada a ver. Eu não sou uma pessoa que vou ficar pregando no YouTube, não. Eu não vou ficar fazendo devocional, não. Nossa senhora, eu tenho vergonha demais. Gente, olha que engraçado. Eu tenho vergonha de ir na frente da igreja quando tá pedindo pra fazer o dízimo lá. Não é, é vergonha mesmo de falar. De palestrar, né? Eu fui palestrar no negócio da Débora, minha amiga, pra 30 pessoas. Gente, eu suava, mas eu suava tanto que tava calor e eu coloquei blusa de frio, porque eu suava de pingar suor. As pessoas não acham isso. As pessoas falam assim, você fala super bem, você tem total condição de falar, você é ótima nisso. Gente, eu morro de vergonha. Então eu fiquei relutando pra isso. Falei assim, nossa, eu não tenho coragem. Yara, mas você grava tão bem, eu gravo porque eu preciso fazer, eu gravo porque eu preciso comunicar isso. Jesus me pediu pra falar isso com as pessoas. Jesus mandou eu falar isso com as pessoas. Então, assim, às vezes Deus vai trabalhar em nós, no individual, para alcançar o coletivo. E esse tempo de individual é um tempo de solitude, é um tempo de solidão também. Então, é um tempo de deserto. É um tempo que vai ser difícil mesmo. Então, talvez você tá nesse tempo de deserto. Eu falo com todo mundo, eu falo, gente, quanto antes vocês entenderem que o que Deus quer fazer com vocês, Deus está fazendo com vocês no individual, é para ser compartilhado no coletivo, mais cedo vocês vão desfrutar das promessas de Deus. Nenhuma mulher na face da terra passa por uma situação de adversidade, se não for para que elas façam com que outras mulheres cresçam. Vocês não estão vivendo processos em Deus para desfrutarem de aprendizados sozinhas. Tudo que Deus faz em vocês no individual é para ser usufruído pelas pessoas que estão ao seu redor no coletivo. Então eu coloquei aqui, ó, quando Davi foi ungido rei, e aí, pra quem quiser ler, né, 1 Samuel 16, do 12 e 13, ele ainda era um adolescente. E aí, gente, o seu reinado começou anos depois. Anos depois. Então ele foi ungido rei e o reinado dele, ó, começou muitos anos depois. Olha isso. Eu falo que às vezes a gente pensa assim, não, mas o que Deus tá fazendo comigo... Imagina, eu tô pensando aqui agora com vocês, imagina se Deus falar comigo, Yara, sabe por que você começou a liderar a célula com 11 anos? Porque aos 31 anos eu te consagraria, depois de muito estudo bíblico, a autoridade espiritual para compartilhar a palavra. Não é o meu sonho. Mas vocês entendem que às vezes Deus faz coisas para nos consagrar anos depois? Para nos entregar anos depois? Eu preciso parar de falar que eu não quero. Eu preciso falar que eu quero a vontade de Deus pra minha vida. Eu tô amadurecendo nessa parte. Então, assim, Deus sabia e ele entregou pra Davi o chamado dele quando ele ainda era jovem. E ele sabia exatamente aquilo que ele foi chamado por Deus pra ser. Mas se ele tivesse fugido do processo e tentado acelerar a espera dele, ou talvez ignorado, ele não teria vivido com excelência algo que o Senhor já havia depositado sobre ele. Então, assim, tem coisa que a gente tem convicção que a gente vai viver. Mas a gente não sabe quando. Se você é cristã, às vezes você já viveu algum momento em que alguém falou assim com você, olha, sua empresa vai ser extremamente bem sucedida. Só que você não sabe quando. E você tem aquela promessa no seu coração e você fica angustiada. Às vezes Deus já falou com você através de alguém que a sua vida sentimental vai se resolver, que é pra você descansar, mas você não sabe quando. E aí você fala assim, Jesus, mas eu não aguento esperar. Eu não sei quando que isso vai acontecer, isso tá me consumindo. E aí, o que eu falo com Jesus nesses momentos, gente? Eu não falo, Deus, me entregue isso logo, eu tô muito angustiada de esperar. Eu falo assim, Jesus, me dá sabedoria para esperar o seu tempo. Jesus, aumenta a minha fé para confiar no Senhor. E eu sou muito sincera com Deus. Às vezes eu falo assim, Deus, você sabe que eu não tô conseguindo confiar. Aumenta a minha fé. Eu falo com Jesus assim, Jesus, você sabe que meu coração tá aflito. Eu falo assim, o meu espírito sabe que eu preciso esperar,
mas a minha alma tá inquieta. Tem uma música que chama Aquieta Minha Alma, depois vocês escutam nos dias e nos momentos que vocês estiverem vendo contextos muito ansiosos. Mas assim, tem hora que eu falava assim, Jesus, eu não tô dando conta. Aumenta minha fé. Me ajuda a acreditar. Me ajuda a confiar no Senhor. E às vezes, gente, seu processo pode ser sobre qualquer coisa. Às vezes você tem convicção que Deus vai te dar uma família linda, mas você não sabe quando. Você não tem nem marido, você fala, gente, mas como que Deus vai me dar uma família se eu não conheci nem a pessoa que eu vou ficar? Eu já tenho 30 anos, já tô na hora. E aí eu fico pensando, eu falo, gente, se Deus quiser fazer na sua vida, Ele vai te apresentar o seu marido e com 4 meses vocês já vão ter certeza que vocês vão casar. Com 2 semanas vocês já vão ter certeza que vocês vão casar. Com 4 meses vocês vão estar pensando em data de casamento. A gente às vezes pensa assim, não, mas infelizmente relacionamento a gente tem que namorar e ficar 2, 3 anos juntos. Aí você já pensa assim, não, como que eu vou ser mãe? Eu falo que isso é uma coisa que nem passa de ansiedade no meu coração. Eu tenho certeza que eu vou viver e desfrutar de uma família. E hoje a única coisa que eu falo com Jesus é assim, Jesus, faça no tempo perfeito. No tempo que for o tempo exato para acontecer. Então, todas as vezes que eu quis acelerar o processo e dar o meu jeito, as coisas saíram do planejado. Deram errado. Eu sofri. E esses dias Deus falou comigo assim, Yara, como que você faz pra saber se é uma coisa minha pra você? Os processos de Deus, eles podem gerar qualquer coisa, mas eles não geram dor extrema. Eles podem gerar uma angustia, uma ansiedade, uma coisinha assim no nosso coração. Mas eles nos guiam com confiança. Se nós orarmos e se nós clamarmos e pedirmos ao Jesus. Então, entendam, gente, todas as coisas estão acontecendo no momento perfeito. Eu mudei para morar sozinha no momento perfeito. Eu vivi o meu relacionamento, que eu acredito muito, assim, que é o relacionamento da minha vida hoje, no tempo de Deus. Eu vivi o que eu vivi no meu relacionamento anterior, no individual, porque Deus estava me preparando para algo maior no meu coletivo. Eu vivi as adversidades que eu vivi ao longo desse ano, porque Deus estava me conduzindo a um aprendizado para que eu não me colocasse em determinadas situações novamente, que vão aparecer nesse ano, oportunidades no próximo ano. Então, eu tenho plena convicção de que o tempo de Deus é perfeito. E todo tempo que Deus te chama para um desafio, para uma adversidade que gera desconforto em você, Ele está te convidando para um momento de intimidade com Ele. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando esperar estiver difícil, quando algo estiver afligindo seu coração, entendam que Deus está te chamando para um tempo de fortalecimento de fé. Ore, consagre. Busque Jesus e busque por momentos de intimidade com Ele. Convide Jesus para a sua sala de espera. E foi isso que eu fiz. Eu falava assim, Jesus, ficar na sala de espera sozinha é muito angustiante. Eu, pelo menos, acho que é muito difícil. Você ficar esperando uma consulta que era 3 horas da tarde, dá 3h30 o médico não te atendeu, dá 4 horas o médico não te atendeu. Dá 4h30 o médico não te atendeu. Quando dá 4h40, você já tá assim, revoltado. Ali o médico tinha obrigação de te atender em um determinado horário. Mas Jesus combinou uma data com você, porque se ele combinou, ele cumpre. Se ele te falou que é dezembro de 2026, ele vai cumprir dezembro de 2026. Até lá. Mas na maioria dos meus processos de espera, Deus não me deu uma data. Então, se Deus não te deu uma data, convida Ele para participar dessa espera com você. Eu, inclusive, queria falar com você sobre jejum, mas eu vou falar amanhã. E eu queria sugerir, assim, que a gente fizesse um jejum. Eu ainda não sei qual, eu vou trazer pra gente amanhã. Vou lembrar disso. Mas eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo com alguma pessoa que precisa ouvir isso, que tá esperando algo, que compartilhou com você, que tá ansioso.
Se vocês se inscreverem aqui, vocês vão receber no momento em que eu entrar ao vivo o link desse devocional. Mas eu quero orar com vocês nesse momento e pedir a Jesus que ele consiga fortalecer sua fé, sabe? Que ele traga sobre o seu coração a tranquilidade e a certeza de que ele sabe o tempo de todas as coisas, que você não precisa de ajudar ele, né? Se tem uma pessoa no mundo que não precisa de aconselhamento, é Jesus. Você não precisa ficar falando assim, Jesus, eu acho que seria tão bom se acontecesse agora. Ele sabe o melhor momento. Deus, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Quero te pedir, Pai, que o Senhor nos conduza a um tempo de espera. E nos conduza a um tempo de espera com o coração entregue ao Senhor, sabendo que, independente de quanto isso pareça demorar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nessa manhã eu te agradeço, Deus, por mais um dia em que nós acordamos, por mais um dia em que nossa mente está funcionando perfeitamente. Por mais um dia, Deus, que nós temos a cognição perfeita, os movimentos perfeitos. Por mais um dia, Deus, em que nós temos um corpo que está de pé, que não está acamado no hospital, que não está debilitado. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem guardado o nosso coração. O Senhor tem falado conosco, o Senhor nos conduziu a esse devocional para que nós pudéssemos aprender mais sobre o Senhor e para trazer uma palavra de consolo e de conforto ao nosso coração. Te agradecer, Deus, porque todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre nós, a sua bondade está sobre a nossa vida. Te agradecer, Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho e por tudo aquilo que nós temos enfrentado, Pai, porque nós sabemos que tudo isso faz parte do seu plano perfeito para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que por mais que às vezes a gente não confie, o Senhor tem falado conosco nesse momento, que precisamos confiar no tempo do Senhor. Mesmo quando nós estamos tampando os nossos ouvidos, o Senhor tem falado aos nossos corações. Esse tempo que nós estamos vivendo com o Senhor aqui nessa manhã, Deus, é um momento em que o Senhor separou para trazer essa palavra para nós. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor permanece sendo fiel. Mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante de tantos desafios, o Senhor tem cuidado de nós. E nós somos gratos, Senhor, absurdamente gratos ao Senhor por isso. Eu te peço, Pai, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Jesus. Esteja conosco, Pai, nessa sala de espera. Esperar ao seu lado é ter a certeza de que tudo ficará bem. Então eu te peço, Deus, que o Senhor nos capacite. Eu te peço, Pai, que todas as vezes que o nosso coração estiver ansioso por estarmos esperando, que nós possamos abrir a Bíblia e receber uma palavra do Senhor. Que nós possamos abrir aqui o YouTube e ver o quanto o Senhor é fiel e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos, Deus, entender que o momento de espera é um momento de intimidade com o Senhor. Que nós possamos confiar plenamente no que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Em nome de Jesus, Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho. Tudo aquilo, Deus, que precisa acontecer nas nossas vidas. E eu te peço, Deus, que tudo aquilo que parece estar travado, que parece estar estagnado, que parece não sair do lugar, eu te peço que o Senhor faça um movimento nessa situação. E que ainda que não seja o momento de nós recebermos isso, Pai, que o Senhor continue movendo essa situação ao nosso favor. Que nós possamos confiar, Deus, na sua boa, perfeita e agradável vontade. Que nós possamos descansar nos teus planos e no seu propósito. Eu te peço, Deus, que o Senhor trabalhe em nosso coração. Que o Senhor nos amadureça. Que o Senhor nos use para sermos instrumento na vida de outras pessoas, Pai. Que a gente possa entender que as nossas dificuldades, elas não são só para nós. Nós somos testemunhos vivos, Pai. Nós somos cartas vivas do teu amor. E eu te peço que nós possamos ter sensibilidade para ouvir a sua voz, para ouvir o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, para sentir a sua presença ao longo do nosso dia. Eu te peço e consagro o nosso mês de dezembro ao Senhor, para que seja um mês de bênçãos, para que seja um mês de recebermos respostas, para que seja um mês de nos sentirmos acolhidos pelo Senhor, para que seja um mês, Deus, em que nós possamos viver e experienciar milagres profundos com o Senhor. Que o Senhor se torne mais presente do que nunca, Deus. Aumente a nossa fé. Aquiete o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Um ótimo dia para vocês.